Tem nada mais profundo nem melhor lugar do mundo. De trabalhador a vagabundo, um só grito, uma só torcida, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha, pedindo raça no palco, hipnotizado na plateia. Difícil um malandro mais respeitado que o torcedor da nega velha. Seja muito bem-vindo ao MacaCast, o podcast da torcida Ponte Pretana. Tá no ar o episódio 14, onde vamos conversar com o Claudinho. Lembra dele? Marcou aquele gol de acesso em 1997 com a camisa da Macaca. Antes de chamá-lo, deixa eu passar um recado para você. Apoie o nosso podcast no site apoie.se, apoie.se/MacaCast. Lá você doa qualquer quantia mensal para que a gente possa melhorar a nossa infraestrutura e entrevistar mais personagens, mais pessoas que marcaram seu nome na história da Ponte Preta e também gravar aí episódios falando do clube. Com esse dinheiro a gente vai comprar microfones, cabos, pagar o servidor, enfim, coisas do tipo. Se você sentir no seu coração, você tem que ajudar, você quer ajudar, entre lá, apoie.se/MacaCast. E também você pode ajudar caso você tenha alguma empresa, alguma loja, algum comércio e queira anunciar no MacaCast. Basta entrar em contato em uma das nossas redes sociais. Estamos no Instagram, também no Twitter e no Facebook. Aliás, siga o MacaCast nas redes sociais para que você fique por dentro de todas as informações, novos episódios e coisas relacionadas à Ponte Preta. Estamos no YouTube também, não deixe de seguir o MacaCast no YouTube, MacaCast, basta você pesquisar, lá você consegue acompanhar também as entrevistas, as lives e em breve também com imagens. Então inscreva-se no canal, ative o sininho e fique por dentro de todas as informações de novos episódios e, claro, também da Ponte Preta. Claudinho, aqui no MacaCast. Olha o Regis, tem o Claudinho ali, boa bola, condição legal, saiu o goleiro, bateu, gol! É da Ponte, é do Claudinho, quando o Regis largou Claudinho livre. Claudinho, primeiramente, né, eu gostaria de perguntar o seguinte, como é que significa a Ponte Preta para você? É uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados. E o que significa quando falam Ponte Preta para ti? O que vem na sua cabeça? Eu vi que a foto de perfil sua é inclusive uma foto que você tá com o uniforme da Ponte, beijando aí o escudo da Ponte. Então, o que significa para ti a Ponte Preta? Ponte, para mim, ela representa tudo que eu conquistei no futebol. Ela representa a minha carreira, o meu sucesso na minha carreira no futebol profissional. Ela representa a oportunidade que eu tive de chegar numa seleção brasileira. Ela representa o meu crescimento como pessoa, como homem, como profissional, né, em todos os aspectos. Na Ponte eu me casei, na Ponte eu formei minha família, eu comecei nas categorias de base da Ponte, né, aprendi muito nas categorias de base com os treinadores, né, e depois, na sequência, com os outros treinadores que eu tive durante todos os 8 anos que eu permaneci na Ponte. E tudo que eu conquistei, tudo que foi de bom na minha carreira aconteceu na Ponte Preta.
Então eu costumo dizer que o Majestoso é minha casa, ali tudo que eu tenho na vida hoje foi ali que eu conquistei, né? E acima de tudo o carinho do torcedor, o carinho dos funcionários, o carinho dos amigos que eu fiz na Ponte Preta. Então a Ponte é tudo para mim na minha vida profissional dentro do futebol. É o clube que eu amo, né? Aprendi a gostar muito desse clube. Conheci todas as tradições da Ponte, conheci a história da Ponte, né? Aprendi a entender a torcida da Ponte, o que o atleta tem que fazer para agradar essa torcida, como tem que jogar na Ponte Preta. Então, foi uma vida, né? 8 anos foi uma vida, então a Ponte é tudo para mim. E você falou aí de que você aprendeu, né, o que o atleta tem que fazer, como ele tem que jogar e tudo mais. Qual que é o DNA para um jogador da Ponte na sua visão, Claudinho? O que ele tem que fazer para se dar bem na Ponte, para, não digo ganhar a torcida, porque eu acho que ninguém tá imune de vaias, de críticas e tudo mais. Mas o que você acha que o jogador que vem para a Ponte ele tem que fazer para se dar bem aqui no clube, para conseguir fazer um bom futebol e, claro, também como você foi ser aclamado pela torcida? Olha, a primeira coisa, o primeiro conselho que eu dou para um jogador, dentro do meu ponto de vista, o que eu entendo de Ponte Preta, o jogador ele tem que se entregar pelo clube. Ele tem que ter um comprometimento dentro do campo, acima do normal. A torcida da Ponte é uma torcida vibrante, apaixonada, uma torcida que empurra o time, uma torcida que cobra bastante. O jogador, para se dar bem na Ponte, ele tem que ter muita personalidade. Você colocou aí, não é que o jogador tem que ganhar a torcida. Ele tem que se identificar com o torcedor. O time da Ponte gosta de jogador com garra, jogador que veste a camisa, que tenha qualidade, claro, todo jogador de futebol tem que ter qualidade para jogar bem. O torcedor gosta disso, mas acima da técnica, acima da questão tática e de outros fatores importantes, o torcedor se identifica com aquele cara que se entrega, que se doa. O torcedor, ele reconhece quando o jogador luta pelo clube, quando ele sabe quando o jogador tá fazendo o seu melhor pro clube. O torcedor da Ponte, ele é muito apaixonado. Ele quer ver o jogador honrando a camisa da Ponte. Às vezes o cara é um craque, ele é talentoso, mas ele não veste com aquele espírito de entrega a camisa da Ponte. E o torcedor da Ponte, ele sabe identificar isso. E eu que eu diga, eu fui muito cobrado várias vezes, fui vaiado várias vezes, mas também já fui aplaudido, já saí como herói. Então, é muito gostoso isso. E você, para jogar num clube como a Ponte, de massa, dessa massa grande que é a torcida da Ponte, que é uma torcida vibrante, apaixonada, que acompanha em qualquer situação o time, o cara tem que ter personalidade e se entregar em campo pelo time. Ele tem que dar a vida pelo time. Dar a vida é ele não ter bola perdida, ele não desistir nunca. Até o árbitro apitar o final do jogo, ele tem que lutar, ele tem que batalhar. Né? É isso que contagia o torcedor da Ponte Preta. Né? É o cara ser bom jogador, mas além do bom jogador, ele tem que ter algo a mais. Ele tem que se entregar com a camisa da Ponte. Isael, bem-vindo ao MacaCast mais uma vez. Claudinho, na sua escuta, ele que marcou aquele gol de acesso em 1997, Israel. Joãozinho, Fred, abraço a todos, aos amigos da mesa virtual, aos torcedores da Ponte, nossos amigos pontepretanos que vão nos ouvir na gravação do MacaCast. Ao Claudinho, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, por ter aceito o convite. Claudinho, e eu já de imediato, já que você falou da sua relação de início da Ponte nas divisões de base, eu queria te perguntar sobre um específico treinador que eu acho que aliás, queria saber se você trabalhou com ele, se trabalhou, o que ele representou para você no início, que é o Donizete. Foi um cara que marcou as divisões de base, tanto da Ponte quanto do rival. E você estava no jogo da final do Paulista, no derbinho, no estádio do rival, né? Qual foi a sensação de ver a torcida da Ponte na arquibancada deles naquele dia, no primeiro jogo? Boa noite, Israel. Claro que eu conheço o Donizete, foi ele quem me aprovou na Ponte Preta, né? Quando eu cheguei em Campinas para fazer um teste,
Foi o Donizete que me observou e me deu a oportunidade de fazer parte da equipe da Ponte Preta, nas categorias de base. Na sequência, o treinador da categoria juvenil, que hoje chamam de Sub-17, era o Celcinho Teixeira, aí de Campinas. Então, o Celcinho que montou aquela equipe, que foi campeã, e deu sequência e fez todo o trabalho. Então, eu sou muito grato tanto ao Donizete, porque foi a pessoa que me levou para a Ponte, me colocou no elenco do Sub-17 da Ponte Preta, e depois o Celcinho que deu sequência no trabalho e montou aquela bela equipe e fez aquela equipe ser campeã paulista de juvenil naquele ano. E aquele momento que a gente decidiu com o Guarani lá no Brinco de Ouro e a gente atropelou o Guarani e a torcida da Ponte invadiu o Brinco de Ouro, foi algo inesquecível, né? A torcida da Ponte, como eu disse no início, né? Ela acompanha a equipe da Ponte onde quer que seja. E nesse dia foi um show à parte, né? E nós já tínhamos uma bela equipe. Com o apoio da nossa torcida dentro do estádio do rival, parecia que a gente estava jogando em casa. Então deu muita confiança, foi uma alegria imensa para nós que éramos garotos ainda, nunca tínhamos vivenciado uma festa daquela, né? O torcedor ali apoiando a gente. Foi especial, é inesquecível, você vê. Foi em 1993. Hoje nós estamos no ano 2020, há 17 anos, né? Isso. Não, 27 anos, cara. E eu tenho bem vivo isso na minha memória. Foi um momento especial, a primeira vez que eu joguei perante a torcida da Ponte. E aí a gente venceu de 3-1 lá, fiz um dos gols, né? E a gente deu um passo para ser campeão paulista daquele ano, para jogar pelo empate lá no Moisés Lucarelli. Mas lá em cima também a gente atropelou e ganhou de 2-0. Ô, Joãozinho, deixa eu só perguntar, desse time de 93, além de você, quem mais estava... que depois chegou ao profissional e subiu junto com você? Eu lembro, depois disso vocês disputaram, você estava no time, você já estava no profissional, acredito, mas você chegou a jogar a final contra o Corinthians da Taça São Paulo, e quem que chegou com você em cima, no time de cima, desse time de 93? Então, essa equipe de 93 foi uma equipe especial, né? Muitos jogadores subiram no outro ano para a equipe de juniores, que teve o campeonato de aspirantes, e depois do meio do ano, 7 ou 8 jogadores já fizeram parte do elenco profissional. Tinha eu, o Dionísio, que jogou a vida toda aí na Ponte, né? O Xandão, que era um meia que teve na seleção brasileira também na época, sub-17, sub-20. O Alexandre Fávoro, que era goleiro, né? Quem mais? O Everton, que ele não jogou muito na Ponte, mas jogou em vários clubes. Aí nós tínhamos lá o Barrinha... quem mais que depois Aldori, zagueiro, que é aí de Campinas, Robson, que hoje é treinador aí também, era outro zagueiro nosso, e tinha o pessoal um ano mais velho, que também era uma boa equipe, e que depois a gente se juntou para fazer uma grande equipe de aspirantes no outro ano, que aí dessa equipe subiram praticamente 10 atletas, o Tomi, o César, Fabiano, goleiro. Então, era uma geração muito boa. Foi uma geração da Ponte onde foram revelados muitos jogadores aí para a equipe de cima. E naquela Taça São Paulo, eu fazia parte do elenco, só que naquele momento coincidiu de eu estar na seleção brasileira, que foi quando teve o Campeonato Sul-Americano, e eu só fiquei na torcida. Nossa equipe era muito boa. Por detalhes, a gente não conquistou aquele título em cima do Corinthians. Eu acompanhei tudo, mas estava lá na seleção brasileira, quando a gente... disputou e foi campeão sul-americano, e fiquei muito triste, porque eu queria muito ter participado, né, porque eu tinha certeza que a gente ia chegar, porque era uma equipe de muita qualidade, e perdemos aquele jogo pro Corinthians, eu acredito que num acidente, porque a nossa equipe era muito superior. Salve João, salve Macacada, salve professor Israel, muito feliz de estar aqui no Macacast mais uma vez. Claudinho, muito obrigado pela presença, também quero te agradecer. Para mim, como torcedor, é uma honra poder falar com um cara como você, né, que marcou uma geração, fez parte de um time muito importante ali da retomada da Ponte nos anos 90, mas no meio ali da década, a Ponte estava num momento muito difícil, né, você também passou por momentos difíceis ali, mas mesmo assim você foi convocado para a seleção brasileira sub-20, como você estava falando agora. Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi essa sensação de vestir a 10 da camisa da seleção brasileira, estava esperando naquele momento a convocação, como é que foi essa experiência?
aquele momento, boa noite, né? Primeiramente, boa noite a você. Aquele momento, como você bem colocou no início da pergunta aí, a Ponte passava um momento muito, muito delicado em todos os aspectos, né? Financeiro, estrutural. A Ponte tinha muitas dívidas, né? Muitos problemas de gestões anteriores, aquele momento também muita briga política no clube. Eu costumo dizer que a Ponte estava chegando no fundo do poço, né? E a gente passou por tudo isso, né? A gente passava muita dificuldade, morava lá no estádio, a gente às vezes tinha dificuldade até na alimentação do dia a dia, né? Condição de treinamento, campos para treinar, a gente tinha muito problema, transporte. Enfim, foi uma geração que enfrentou muitas dificuldades, só que isso aí fortaleceu a todos os atletas, né? A gente acabou tendo uma força muito grande interna dentro da gente de correr atrás e vencer, né? E foi essa geração que tantos jogadores foram revelados aí para a equipe principal da Ponte. E ali em 97, quando o Sérgio Carnielli assumiu e a Ponte subiu primeiramente no Campeonato Brasileiro, essa geração também veio junto, que foi a minha geração ali, sub-17, a geração sub-18, 19, vários atletas subiram junto com a Ponte e aproveitaram aquele momento de subir, né? Fábio Luciano, César, Fabiano, Barrinha, Tome, Marcelo Henrique, vários jogadores, e depois veio vindo, a Ponte, ela retornou de novo a revelar jogadores na sua categoria de base. As coisas começaram a acontecer de novo na Ponte Preta, que a sua maior tradição sempre foi revelar jogadores. E foi dali que eu acredito que a Ponte deu um salto, que saiu daquele marasmo, daquele momento difícil, e começou a sua retomada e a entrar novamente na elite do futebol paulista e no futebol brasileiro. Subindo em 97, em 98 a gente não conseguiu acesso no Paulista, mas graças a Deus em 99 aí veio aquele timaço lá e colocou a Ponte na Série A1 do Paulista novamente, que permanece até hoje. Vamos torcer para que permaneça, né? É verdade. Ô Claudinho, alguns jogadores mandaram um abraço para você, eles inclusive escutam o MacaCast, né? Já entrevistamos eles, e eles escutam o MacaCast. O Adrianinho mandou um abraço para você, também o Alexandre Negri mandou outro abraço, e o Marcelo Borges falando que você tem o respeito dele. Ele falou assim, o Claudinho tem o meu respeito, Marcelo Borges. Como é que foi jogar com essa rapaziada aí, Claudinho? Esses que eu citei, tantos outros, né? O Regis, o Piá, enfim. Como é que foi jogar com essa rapaziada aí? Cara, é que eu disse, a gente criou um ambiente muito bom na Ponte, porque são todos jogadores que viveram momentos bons na Ponte Preta, né? Você falou aí do Negri, goleiro, Adrianinho, que é mais novo que eu, depois subiu pro profissional na mesma época também, foi muito bem na Ponte, né? O Marcelo Borges, que foi ídolo em 97, ele foi um dos responsáveis pela campanha da Ponte, ele foi decisivo em várias partidas, né? Batia muito bem na bola, fazia gols de falta, até gol olímpico ele fez aí no Majestoso. Então, era um craque de bola, e muitos outros que passaram aí, né? A gente teve uma geração de jogadores muito comprometidos, além de talentosos, muito comprometidos com o clube, com o trabalho, profissionais de alto nível. Se a gente for começar a citar aqui, eu tive a honra e a felicidade de jogar com todo esse pessoal, né? E dessa geração aí, muitos chegaram até em seleção brasileira, campeão mundial interclubes, né? A gente é mineiro, Fábio Luciano, Daniel, Fabinho, foi campeão pelo Inter de Porto Alegre, mundial. Então, cara, eu me sinto honrado. Luiz Fabiano, que foi um grande jogador a nível mundial. Foi uma geração, eu sempre digo, foi uma geração vencedora, e foi um momento em que a Ponte revelou muitos jogadores e fazia contratações muito boas. Além de ter bons jogadores na casa, buscava jogadores que complementavam essa qualidade do clube. E como é que era a relação? Você disse que a Ponte contratava muito bem, né? A gente entrevistou inclusive o Eberlin, alguns outros personagens também. Como é que era a relação dos jogadores com a diretoria da Ponte na época, com o próprio Eberlin que estava ali chegando?
enfim, com esses diretores, o próprio Carnielli também, que chegou em 97. Como é que era a sua relação e a relação do elenco também com a direção da Ponte Preta, Claudinho? Olha, era a melhor possível. O Sérgio sempre foi um cara muito simples, né? Um cara que era apaixonado pelo futebol, pela Ponte. Ele se dedicou muito para reerguer o clube novamente, né? E conseguiu. Eu acredito muito aí ao Sérgio Carnielli, eu digo até a ressurreição da Ponte no futebol paulista e nacional. O Marcos Eberlin era o diretor do Sérgio na época, o diretor de futebol, e tinha uma relação muito boa com os atletas. O Marquinhos fazia essa ligação futebol com o presidente, e fazia muito bem, cara. Mesmo ele não tendo, assim, muito tempo de vivência, ele já tinha passado pela categoria de base, mas tinha uma relação muito aberta com os jogadores, o ambiente era muito bom, havia bastante cobrança, que é importante num time de futebol, tem que ter essa cobrança, né? Se você vê as coisas erradas e concordar, aí o clube não anda. Então tinha uma relação bem interessante na questão de cobrança dentro do campo, mas fora do campo eles nos davam todas as condições, estrutura, tudo que a gente precisava a gente tinha. Os jogadores chegavam na Ponte, já entendiam como que tinha que ser para jogar no clube. Sempre teve uma mescla de jogadores contratados com jogadores formados na casa, e isso aí fez a diferença, porque facilitava a chegada desses jogadores que vinham de fora, e às vezes não tinham ainda o entendimento do que é jogar na Ponte Preta, porque muitos jogadores também passaram pela Ponte, bons jogadores, e não conseguiram jogar, porque a pressão é muito grande, a cobrança da torcida é forte, só que, é como eu disse, se você consegue ter um comprometimento com o clube, a torcida também te apoia. Mas o cara tem que vestir a camisa e responder dentro do campo à altura do que o torcedor espera dele. Então era uma relação muito boa. A diretoria fazia a diferença e os jogadores em campo também faziam a diferença. Claudinho, a sua passagem pela Ponte, ela foi marcante pelos 2 acessos, porque você participou ativamente com 2 gols em 97 e 99. Acredito que a gente vai falar muito ainda desses 2 acessos, mas como a minha geração, que eu sou um pouco mais velho que os dois aí, que os 2 camaradas meus que estão na mesa, e eu estava, por exemplo, no jogo contra o 15 de Piracicaba, que a Ponte tomou 6-0 no Majestoso. Você já falou um pouco do período político da Ponte, conturbado, a pressão a Ponte não tinha dinheiro para nada, o treino, eu lembro que eu ia ver o treino, cara, com 15 anos, eu ia ver o treino, a Ponte treinava atrás do gol, porque o CT do Jardim Olina não podia ter jogo, então não podia ter treino com bola e tal, e a gente ficava do lado na alambrado, vendo o treino atrás do gol, o pessoal chutando, tá? Era até na grama, na rampa, na frente do estádio, a base treinava, você deve ter pego esse período, mas eu queria saber dentro do campo, Claudinho, apesar de toda essa bagunça que a Ponte era fora, e veio a geração do basquete, então a Ponte fora do campo ela era uma coisa, mas dentro do campo eu queria saber especificamente, a Ponte caiu em 95, você já estava no elenco do profissional naquele ano, disputou a Série C também nesse ano, eu queria que você falasse dentro do campo como que foi, a Ponte teve que usar muito o jogador da base, e para você como foi ver aquele momento que era ruim ou foi prejudicado fora, mas dentro do campo como que foi a relação de vocês jogadores, como que era o dia a dia do time? Realmente, as condições aí de 94, 95, 96, elas eram muito difíceis, cara, pra gente. Isso que você mencionou aí era um dos maiores problemas que a gente tinha. A gente não tinha nem local para treinar, né? O clube do Jardim Olina, todo mundo, todas as categorias de base, o profissional, tinha dificuldades em ter campos para treinar. Quantas vezes nós treinávamos atrás do gol? Que era o único lugar que dava para fazer algum tipo de treinamento. E às vezes a categoria de base sofria porque não tinha local para treinar também. Treinava ali no bosque, treinava nos campos de terra que tem próximo ao estádio. A gente tinha
vários lugares que a gente treinava que não era o ideal. Treinava lá no Taquaral, na Lagoa, na pista, treinava naqueles campinhos do Taquaral, na grama. Então, era muito difícil esse período. Só que, como eu disse, isso fortaleceu a gente, né? Então, foi importante também isso aí, para a gente valorizar um pouco quando a gente estava num momento melhor. Sobre a relação, o campo, como é que era? Porque tinha muito jogador da base, né? Você citou até na pergunta anterior, César, Fábio Luciano, Fabiano goleiro, sim. Toda a base da Ponte Tome, que vinham subindo dos campeonatos de base. É interessante, né? A Ponte não tinha estrutura para a estrutura de base e até para o profissional, mas a Ponte chegava muito mais do que hoje em decisões de campeonato, revelava muito jogador, até mais. Os anos 90 revelou muito jogador, até mais do que hoje, que a Ponte tem uma certa estrutura pós-Copa do Mundo, mas esse período que você pegou, a Ponte não tinha estrutura realmente, mas tinha muitos bons jogadores surgindo na base, né? Que chegaram da seleção, a Ponte disputava título direto no Sub-17, né? O Campeonato Juvenil, o Campeonato de Aspirantes, chegou em final da São Paulo 95, 98, mas dentro de campo, vocês, jogadores da base, como que era saber que a Ponte fora era uma bagunça, mas dentro do campo teve que recorrer à base mais uma vez, e vocês seguraram aí o samba durante esse ano e os anos até o acesso de 97? Sempre nos momentos difíceis é que surgem as oportunidades, né? Eu entendo assim. Nesse período difícil foi que surgiram as oportunidades para que a gente, principalmente os jogadores da base, tivessem mais chance de chegar na equipe profissional. Devido à situação financeira do clube ser delicado, não ter muito recurso para contratação, aí acabaram surgindo oportunidades para aqueles atletas que tinham qualidade. E um diferencial da Ponte, foi citado aqui o Donizete ele sempre teve essa característica na captação de jogador. O Donizete tinha um olho muito bom. Então, ele, durante muito tempo aí no Guarani, na Ponte, foi o Donizete que fazia essa captação e essa observação de jogadores, viajava, fazia os testes. Então, isso aí a gente tem que dar mérito para o Donizete, que sempre foi um grande profissional nesse ponto aí, de enxergar os bons jogadores. E foram muitos jogadores que o Donizete trouxe para a Ponte e também para o Guarani, de muita qualidade, que viraram grandes jogadores, né? Então, um mérito muito grande dele nisso, na captação dos jogadores. E devido à dificuldade financeira, os diretores tiveram que recorrer muito à categoria de base. E foram felizes porque tinha muita qualidade na base da Ponte. Como você disse, tinha jogadores sobrando com qualidade. E todos esses jogadores participavam do elenco profissional e sempre tinha um ou outro jogando e se destacando e dando conta do recado. Devido a essas dificuldades que passavam lá embaixo, os jogadores chegavam lá em cima querendo comer a bola, querendo mostrar alguma coisa, né? Porque era muito difícil. Então a gente agarrava a oportunidade como com unhas e dentes, falava, bom, daqui ninguém me tira mais. E isso eram todos os jogadores que queriam vencer. Eu vejo assim que hoje a gente não vê, os jogadores não passam tanta dificuldade e às vezes as coisas são até mais fáceis, não que seja errado, mas às vezes acaba não tendo aquela gana, aquela vontade de vencer como a gente tinha, porque a gente enfrentava dificuldade e queria vencer a qualquer custo. Claudinho, você foi um homem importantíssimo, né, no acesso de 97, fez 3 gols ali nos últimos 2 jogos, fez o gol do acesso, mas muita gente, às vezes a gente esquece, né, que você chegou no final, na reta final daquela campanha, né? Em 96 você deixa a Ponte, acaba entrando numa disputa judicial aí com a diretoria da época, né, que era presidida pelo Nivaldo Baldo, e acaba deixando a Ponte, acho que vai pro ET, Jundiaí, né, e acaba retornando só no final de 97. Queria que você falasse um pouquinho desse período, contasse essa história, o que aconteceu ali, como foi foi uma briga pelo passe, né, pela questão do seu passe. Queria que você contasse o que aconteceu ali para você deixar a Ponte nesse período. Assim, primeiramente eu gostaria de citar assim que foi tudo nesse período difícil da Ponte, né? Eu já vinha na equipe profissional há 2 anos já, subi com 18 anos, e quando o Nivaldo Baldo assumiu a presidência do clube, acabou que venceu o meu contrato, eu vinha vindo muito bem, me destacando na equipe, e com salários atrasados, eu tinha que renovar o contrato, o Nivaldo não queria melhorar a minha condição no clube, eu já tinha bastante tempo sem receber salários. Enfim, a gente acabou se desentendendo, o Nivaldo era uma pessoa de um gênio, de um temperamento muito forte,
E era difícil conversar com ele. E nessa época a gente não tinha nem empresário, não tinha nada. Era a gente que resolvia as coisas. E devido a me sentir muito pressionado naquele momento, eu acabei achando que era melhor para mim brigar pelo meu passe, tentar outra coisa, sair, né, buscar novos ares. E foi um período difícil para mim. Se eu pudesse voltar atrás, de repente eu até mudaria essa história. Mas foi aquele momento, aconteceu, eu tomei essa decisão. A Ponte passava por um momento muito difícil, cara, e tudo isso influenciou na minha decisão. Acabou que eu entrei com uma ação na justiça, fiquei 1 ano e meio brigando para tentar o meu passe na justiça, né? E nesse período eu consegui a primeira liminar de um atleta de futebol que concedia o direito ao trabalho. Foi aí que eu fui para Jundiaí, como se fosse por um empréstimo. Só que era só até terminar o litígio com a Ponte. Nesse meio tempo eu fiquei 1 ano em Jundiaí, fui campeão da Copa São Paulo, me destaquei, que foi em 96 que o Sérgio assumiu a Ponte e começou a me procurar novamente para mim desistir dessa ação e retornar para o clube. Então a gente teve várias conversas e o Sérgio foi um amigo nessa época. Eu tinha o desejo de voltar para a Ponte e graças a Deus em 97, após eu ser campeão da Copa São Paulo, a conversa se afinou e o Sérgio me convenceu a gente parar com aquele processo e eu retornar a jogar futebol, que era o que eu sabia fazer, o que eu queria fazer. E aquele processo já estava me atrapalhando muito na carreira naquele momento. Já vinha sendo uma coisa muito difícil para mim, eu não conseguia mais ter tranquilidade e fazer aquilo que eu mais gostava. Então, a melhor decisão na época foi ter voltado para a Ponte. Se eu pudesse ter não entrado, eu não teria entrado. Mas, enfim, como a gente, quando é jovem, muitas pessoas falam as coisas pra gente acaba tomando algumas decisões que não são boas. E apesar de tudo, eu não me arrependo, porque foi num momento, né, e depois eu voltei e reconquistei a confiança da torcida de novo. Fui muito feliz na Ponte, permaneci durante muito tempo, né? A gente teve esses 2 acessos aí que foram marcantes e várias coisas boas aconteceram depois. Então, momentos ruins acontecem, mas eu sempre digo que os momentos bons, eles superam os momentos ruins, né? E eu tive muitos momentos maravilhosos na Ponte que superaram essa passagem difícil. Claudinho, você foi um dos... como eu posso dizer, um dos caras que abriram, você mesmo disse, né, foi o primeiro jogador a conseguir essa liminar e tudo mais, e até hoje a gente estava até lendo algumas matérias, né, na Folha de São Paulo que você foi considerado boss man e tudo mais por conta disso. Como é que foi para você e como é que é para você atualmente, né, até porque sempre lembram de você também por conta dessa situação toda, né, da briga pelo passe e Sim. coisas do tipo. Como é que é pra você e como é que foi na época também, fora dos gramados, né, ali? Creio que tenha sido uma pressão gigantesca pra cima de você, né? Ah, com certeza, cara. Como eu disse, foi um período muito difícil na minha vida, né? Eu num momento jovem, num grande momento da minha carreira, e ter que ficar impedido de jogar futebol, né, devido a essa briga aí judicial com a Ponte. Mas eu não gosto muito de ser taxado, o bossman brasileiro. Cara, eu fiz o que tinha que fazer na época, era uma briga que já existia, né, para haver mudanças na legislação, na lei do passe, e acabou que esse caso meu, ele foi associado muito a esse momento, né, e na época, politicamente, usaram muito isso, e não foi bom perante os clubes, porque havia um interesse muito grande de não ser aprovada essa lei. E acabou que associaram esse meu caso, a Lei Pelé, e foi muito usado como exemplo na época na mídia, né? Então acabou, de certa forma, sendo prejudicial para mim naquele momento. Mas era o momento, tinha que acontecer, tinha que passar por aquilo e não me arrependo não, porque essa lei, ela tinha que ser mudada na época e tem até hoje que ser melhorada, né? Ainda acho que tem várias coisas que podem ser melhoradas. Foi bom para o atleta, no momento acabou sendo prejudicial para os clubes. Eu acho que de lá para cá já melhorou bastante, mas eu acho que ainda tem que haver um melhor equilíbrio nessa questão da lei do passe para que se proteja o clube formador.
Então, eu não me arrependo, assim, de ter feito, e foi um momento, mas graças a Deus que depois eu consegui voltar e não tive mais essa... Sempre que eu era entrevistado, todo mundo sempre vinha com essa pergunta. E eu gostava mais de falar de futebol, das coisas boas do futebol, mas é inevitável você falar, assim, do Claudinho e não falar dessa questão do passe, né? Porque foi algo que marcou muito. E 1997, Claudinho, aquele gol narrado pelo Luciano do Vale num domingo de manhã, gol do acesso. Como é que foi o pré-jogo, o pós-jogo também, ali durante o jogo? Como foram os detalhes, né, daquela épica partida onde você marcou o gol do acesso da Ponte Preta? O pré-jogo, ele foi assim, foram momentos de muita ansiedade, de muita preocupação, né? Mas de muita confiança. A gente vinha de uma vitória muito importante lá em Goiânia contra o Vila Nova. A confiança estava em alta, até porque lá em Goiânia nós tínhamos 5 titulares que não puderam jogar, que foi aí que eu tive a oportunidade de jogar. E a equipe veio muito confiante, porque ia retornar, todos aqueles titulares que não jogaram naquele jogo iam retornar para o jogo decisivo contra o Náutico. E a gente acabou jogando por um empate, né, dentro de casa. Só que as coisas são tão complicadas que durante o jogo, você lembra bem, no início do jogo o Renato Carioca foi expulso, a gente jogou com um jogador a menos o jogo todo. Sim. Então um jogo que era para ser teoricamente mais tranquilo, a gente acabou sofrendo durante toda a partida por jogar com um jogador a menos. E logo depois que eu fiz o gol, o Náutico empatou e foi aquele sufoco até o final, né? E o pós-jogo, cara, foi alegria, só festa, alegria, comemoração, curtir aquele momento com os torcedores, com a família, com os amigos. Foi um momento especial para todos nós, né? A gente fazer a Ponte novamente e voltar na elite do futebol brasileiro depois de tantos anos e depois de tanto sofrimento, tanta coisa difícil, o torcedor tão sofrido, foi um momento especial que trouxe de novo o brilho nos olhos do torcedor, a confiança para a diretoria, a confiança para os jogadores. Ali a Ponte começou novamente a retomar o seu caminho no futebol brasileiro. Então foi isso aí, o pré-jogo de muita ansiedade, mas muita confiança, né? Todos os jogadores muito confiantes, e o pós-jogo só de comemoração e festa de tudo que a gente sabia que tinha conquistado. E a torcida, de certa forma, abraçou aquilo, né, Claudinho? Até o Marcelo Borges falou que chegou no aeroporto em um jogo e viu o aeroporto lotado e tudo mais. A torcida, de certa forma, abraçou aquela campanha de vocês, né? A torcida da Ponte, ela é especial, é o que eu disse aí no começo da entrevista. Ela é uma torcida que, independente da situação do clube, ela nunca abandona o clube. Ela apoia, ela tá ali em todos os momentos. É uma torcida que cobra bastante, mas é uma torcida que vai, que apoia, que tá no campo. Então, quando a equipe tá bem, a torcida se transforma, ela faz o time jogar mais ainda, porque é um torcedor participativo, o torcedor da Ponte, ele é vibrante, ele faz a diferença, né? Se o time tá bem, a equipe rende, a equipe anda dentro de campo, porque o torcedor ele acompanha durante cada segundo de jogo, ele tá ali apoiando, vibrando, cobrando, e isso aí faz diferença no futebol. A torcida da Ponte realmente é o 12º jogador, o que poucos clubes não têm, aquela torcida que empurra o time, mesmo quando o time tá mal. Talvez essa seja a diferença, Claudinho, você que já passou por vários clubes. É diferente jogar na Ponte por conta disso, e existem outros fatores também que tornam isso diferente? Jogar na Ponte é muito bom, cara. É difícil por quê? Porque é uma torcida que cobra. É como eu disse, se o atleta ele não se identificar com o torcedor na maneira de se comportar dentro de campo, se ele não vestir a camisa, se ele não se entregar, ele vai ter dificuldade na Ponte. Porque o jogador na Ponte ele tem que ser talentoso, mas ele tem que ter entrega. E é isso que o torcedor da Ponte gosta. E muitos jogadores têm essa dificuldade. Eles são bons tecnicamente, mas não têm a entrega. Então, quando o jogador consegue aliar essas duas coisas, o torcedor percebe e ele vira ídolo no clube. Por quê? Porque a torcida sabe diferenciar o jogador que se compromete com a camisa, que se compromete com a entidade,
e aquele jogador que entra dentro de campo e só pensa nele, e joga pensando somente no que vai acontecer de bom para ele, sabe? Então, o torcedor da Ponte é assim, ele tem essa característica. Se você vestir a camisa e você se identificar com o torcedor, você tem uma vida longa no clube e vai ter sucesso no clube, porque o torcedor empurra, é impossível você não jogar, não conseguir render com a torcida te apoiando ali, gritando seu nome, te empurrando. Isso aí faz a diferença na Ponte Preta. Em outros clubes que eu joguei, a gente às vezes não tinha essa força que vinha da arquibancada, aquela força positiva, né? Do torcedor tá ali te empurrando. Às vezes tinha bastante torcedor, mas é uma torcida pacata, uma torcida que não participa, né? Isso aí no futebol faz muita diferença. Muitos acham que não, mas faz muita diferença sim. Israel. Claudinho, falando um pouco dos acessos, a gente está falando um pouco de 97, e para você tinha acabado de subir da base, na verdade você já estava há algum tempo no profissional, mas o time da Ponte, essa mescla que foi feita nos dois acessos, 97 e 99, foi fundamental para chegar lá no objetivo final, porque os dois times tinham jogadores da base, mas ao mesmo tempo os dois times também tinham jogadores experientes. Essa mescla entre os dois foi isso que fez o time da Liga dentro de campo. 97 você citou um pouco antes, a Ponte tinha o meio-campo com Ezequiel, Fabinho, que era novo, mas chegou de fora, não era da base, Renato Carioca, Marcelo Souza, Fabiano da base, você, Regis. 99 tinha Luiz Fabiano, Adrianinho, você, mas tinha Piá, Daniel, Mineiro, Ronaldão. Como foi essa mescla e se foi realmente esse foi o fato predominante, fundamental para a conquista dos dois acessos? Eu digo a você com plena convicção que esse é o fator principal. É o que eu disse no começo, é você ter bons jogadores formados na casa, que conhecem a história, que conhecem o clube e que têm qualidade para jogar na equipe de cima, aliado com boas contratações, jogadores experientes, mas que vestem a camisa e vêm para vencer no clube. E essa mescla é o ideal no clube de futebol. E a Ponte, principalmente, que tem essa tradição de revelar jogadores. A Ponte sempre foi considerada um celeiro de craques, Campinas em geral, né? Um celeiro de craques. Então, a Ponte, quando ela perdeu essa identidade, ela sofreu muito. Então, esses dois acessos, esse momento que a Ponte viveu sempre em alta no futebol paulista e brasileiro, aí, que 97 até ali 2003, 2004, e se manteve depois. Ela sempre teve vários jogadores formados em casa, revelou vários jogadores, mas sempre mesclando com grandes jogadores e grandes contratações também de jovens que vieram de outros clubes com qualidade, de jogadores experientes, mas que vieram e ajudaram o clube, né? Passaram confiança para a garotada. Isso aí é o que faz a diferença no futebol. Os jogadores que chegam, vestem a camisa e apoiam os garotos que estão subindo da base e dão condição para esses garotos arrebentarem, jogarem e mostrar o futebol deles. Claudinho, 99, derby do Campeonato Brasileiro, você jogou e foi substituído logo depois pelo Regis. Como é que foi esse derby das 100 faltas, né? Terminou em 0-0, numa quarta-feira, às 8h30 da noite. Como é que foi esse derby que você jogou ali? Vou te relembrar o time com Alexandre Fávaro, Daniel, Fábio Luciano, Ronaldão e Misso, Roberto Mineiro, Piá e Vander, depois Samuel, você, depois o Regis e o Narcísio. O técnico era o Marco Aurélio Moreira. Como é que foi esse derby das 100 faltas para mais de 22 mil pessoas no Majestoso? Cara, esse jogo também foi inesquecível. Foi um jogo... havia muita pressão do lado de fora, né? Ali, tanto pelo lado dos torcedores da Ponte, do Guarani. Havia uma expectativa muito grande em torno desse jogo. E a rivalidade aí é muito grande, né? A Ponte ficou muito tempo aí fora das competições principais e eu acho que, se eu não me engano, esse foi o primeiro derby depois que a Ponte retornou à primeira divisão, né? Então foi tomado de muita ansiedade, foi um jogo muito guerreado, muita falta, muita discussão. Tecnicamente foi um jogo horrível. O jogo não aconteceu, tinham poucos lances.
ofensivos, pouca coisa boa aconteceu. Era briga para todo lado, todo mundo queria ganhar na marra e pouco futebol foi jogado nesse dia. Por isso que teve mais de 100 faltas o jogo e muita briga, muita discussão, muita catimba. Acho que foi um dos piores jogos que eu joguei na minha vida, porque não aconteceu nada de bom pro torcedor, só guerra e briga. E ficou ali com medo de se machucar também, porque o pau literalmente quebrou ali dentro do campo, né, Claudinho? Não, foi um jogo horrível, cara. Era pau lá e pau cá. Então, e acabou isso levando até pro lado de fora pra torcida, né? Briga entre os torcedores, lá fora depois. O clima foi muito hostil para esse derby. Então, acabou levando para dentro do campo e a rivalidade não... Já há uma rivalidade grande, mas nesse dia a coisa ultrapassou os limites da consciência, né, de jogar futebol. Foi uma guerra dentro de campo, não tinha jogo. A bola não passava pelo pé de 5 jogadores que já tinha falta, já tinha confusão. Então foi muito catimbado, muito ruim esse jogo. Fred! Claudinho, hoje mesmo eu estava vendo um vídeo com todos os gols da campanha do acesso de 99. São mais de 40 minutos com os gols da Ponte naquele campeonato. E é uma delícia ver aquele time jogar, cara. É reconfortante, assim, porque como jogava bola, assim, é fácil, fazia muito gol. Você não começou o campeonato, né, na titularidade, mas depois conseguiu. Queria que você falasse um pouquinho de como foi esse acesso e se foi o melhor momento da sua carreira, porque o que você jogou bola naquela partida contra o Mirassol e não está escrito, foi passe de calcanhar, gol de cobertura, quase fez um de bicicleta. Você acha que ele foi o ápice técnico da sua carreira? Olha, aquele jogo foi o melhor jogo da minha carreira. Eu acho que ali aconteceu tudo de bom que podia acontecer para mim numa partida de futebol. Eu acho que ali eu consegui mostrar toda a minha qualidade naquele jogo. E tudo que eu tentei fazer aquele dia deu certo. Além da confiança estar muito grande, eu ter passado uma semana me preparando para o jogo e estava muito confiante, tudo que aconteceu no dia deu certo. E também o que favoreceu foi a grande equipe que a gente tinha. Tecnicamente, nossa equipe era muito boa, né? A gente tinha grandes jogadores, desde lá do goleiro até lá na frente. Então, a gente estava num dia inspirado, casa cheia, e todos os lances que a gente dividia ganhava, tudo que a gente fazia dava certo. Então a gente estava num dia especial, acho que não só eu, mas toda a equipe, né? E a equipe já vinha num momento muito bom, fazendo grandes jogos, a equipe jogava redondinha. É como você disse, dava gosto de ver nossa equipe jogar. A gente comentava assim, que a qualquer momento a gente ia ganhar o jogo. A gente tinha essa consciência, só que a gente não ficava ali com salto alto, a gente atropelava o adversário. Aí no Moisés mesmo, a gente não deixava ninguém respirar, ninguém jogar. A gente passou uns 2 anos aí que quem caía aí no Moisés sofria. Qualquer equipe, desde o interior de São Paulo até as grandes equipes da capital. E é uma equipe que se impunha, que ia para cima do adversário, pressionava, a torcida vinha junto, então era um verdadeiro caldeirão majestoso nessa época. Claudinho, após sua saída da Ponte, você teve passagem pelo Fluminense. Eu queria que você contasse um pouco da sua saída da Ponte e depois dos clubes onde você passou, até você chegar na sua aposentadoria, no seu fim de carreira como atleta profissional. Como foi a sua saída da Ponte e a sua carreira após isso? Em 2001, a Ponte estava montando equipe ali para o Campeonato Paulista, né? Na pré-temporada. E vinha contratando vários jogadores, o elenco tinha muitos jogadores. E eu, conversando com o Marcos Eberlin na época, eu coloquei para ele a vontade que eu tinha de respirar novos ares, sair, né? Tentar algo novo na carreira, diferente. Eu já estava 8 anos no clube, comecei no clube. E ele entendeu, e o Sérgio, e a gente acabou amigavelmente fazendo um acordo e eu saí com o passe livre, né? E ainda o Sérgio e o Marquinhos me deram até uma placa de reconhecimento a todas essas conquistas, tudo. Foi uma saída amigável. Só que acabou que eu não conseguia, assim, ter o mesmo sucesso que eu tive na Ponte em outros clubes. Eu passei por vários clubes no futebol do Nordeste, acabei ficando um pouco esquecido, né? Jogando lá no Ceará, no América de Natal, Bahia.
Sampaio Corrêa. Então eu fiquei uns 3, 4 anos lá no Nordeste e acabou naquele momento, eu acabei me escondendo um pouco do cenário do futebol. E naquela época a Série B não é como hoje, que tem uma visualização grande, não tinha TV, a gente ficava esquecido, parecia que a gente estava jogando em outro país. E com o tempo eu fui rodando, fui para o Juventude de Caxias, Mojimirim, joguei muito Série B, Série C, eu acabei ficando meio fora do cenário ali de Série A. Então, essa troca da Ponte naquele momento por Série B, Série C do brasileiro, acabou me deixando um pouco fora da elite do futebol. E eu acabei me escondendo um pouco. Até que em 2007, eu já estava meio saturado, vinha passando por um momento difícil na família, falta de salário nos clubes que eu joguei, lesões seguidas. Eu acabei ficando meio depressivo e acabei tomando a decisão de encerrar minha carreira, não quis mais jogar futebol. Tentei jogar no União de Araras, fiquei 6 meses lá ainda com o Piá me levou para lá, mas dali eu vi que eu estava muito mal emocionalmente, psicologicamente, e quis parar de jogar. Com 31 anos eu achei melhor encerrar a carreira, porque eu achei que já não tinha mais alegria e não dava mais para mim chegar num alto nível, eu estava muito desanimado. E essa decisão acabou permanecendo, né? Mesmo depois eu me arrependendo, mas aí já era tarde. Eu acabei dando sequência na minha vida, estudando, entrando no mercado de trabalho, fazendo outras atividades. E estou aí tocando a vida até hoje, né? Mas grato a Deus pelos grandes momentos que eu vivi na minha carreira. Claudinho, como é que foi esse momento ruim emocionalmente, né? Essa depressão, podemos dizer assim. Como é que você superou ela, passou por ela, o que te motivava nesse momento difícil, né? Até porque hoje em dia, né, eu acho que faz até algum tempo isso, algumas décadas, que dizem que é a doença do século, né, essa depressão, principalmente hoje entre os jovens. Como é que você superou e que lição ou que conselho você daria para quem tem esse tipo de problema, né? Porque hoje, principalmente no nosso programa aqui, são muitas pessoas da idade mais jovem, né? Que às vezes nem te viram jogar, mas querem conhecer. E por ser jovem, assim, hoje a gente tem uma incidência bem grande de pessoas assim que sofrem desse problema de depressão, ansiedade, numa idade jovem. E que conselho você daria, né? Como é que foi para você e como é que foi para você superar também esse momento difícil que você passou na sua vida? Primeiramente, eu sempre costumo dizer que a gente tem que ter muita força interior, né? A gente perde ali o ânimo, perde a alegria de fazer as coisas que a gente gosta, a gente fica triste, né? Depressivo mesmo, para baixo. Mas eu acredito que a pessoa tem que enfrentar, ela achar força para enfrentar todos esses sintomas que a depressão traz e tomar algumas atitudes, né? E principalmente ter muita fé em Deus, se apegar a Deus, que é a questão da fé, né, da pessoa, se aproximar de pessoas que te colocam para cima, amigos, familiares, valorizar a família, valorizar aquelas pessoas que amam você, né? Se aproximar dessas pessoas para que essas pessoas te ajudem a você a se levantar e achar força e lutar contra essa situação. Você tem que lutar contra você mesmo, né? Você, às vezes, não vê mais perspectiva nenhuma, mas você tem que enfrentar, lutar, dar a volta por cima, pensar que vai conseguir vencer novamente. Então, são atitudes positivas que te fazem sair dessa situação, além de um tratamento com médico, com psiquiatra, psicólogo, com profissionais da área, que também ajudam muito. Então, tudo isso me ajudou, a questão da fé, né, de sempre ser um cara muito, muito fervoroso na fé, de buscar Deus sempre. A minha família, que sempre foi um dos fatores que me fez parar também, porque nesse momento eu tinha passado por 4 ou 5 clubes sem receber salário, já fazia quase 2 anos que eu não recebia um salário. Comecei a ter que vender as minhas coisas, carro que eu tinha para sobreviver. Então, tudo isso foi um somatório de fatores que me fez ter esse momento de tristeza e de querer abandonar o futebol. Porque a realidade era muito difícil, eu tinha filhos pequenos, né? Estava começando a ter que vender minhas coisas, então era um momento que eu tinha que tomar uma decisão e eu acabei decidindo por parar
eu falei, eu tô com 31 anos. Na época eu pensava assim, eu tô com 31 anos. Tenho um filho pequeno, eu tenho que começar uma nova vida, um novo trabalho, eu tenho que estudar, me preparar para o futuro, para que eu possa dar uma condição para minha família, né? Se eu ficar no futebol agora, eu vou chegar onde? Eu vou chegar num grande clube, eu vou voltar novamente, já estar na elite do futebol brasileiro, então eu estava muito para baixo. Acabou que isso me influenciou a tomar essa decisão de encerrar a carreira com 31 anos, que teoricamente é o auge da sua carreira, né? É o momento que você está mais maduro, experiente, que você vai render mais dentro de campo. Eu acabei tomando essa decisão e me arrependi depois, mas aí já era tarde, eu já vinha 2 anos parado, falei, agora eu vou seguir em frente e Deus vai me abençoar e bola pra frente. E muitos torcedores, né, acho que até pensam, eu inclusive já cheguei a pensar isso, né, e tudo mais, mas a gente às vezes não acaba raciocinando de uma forma do que o jogador passa, né, nos clubes, apesar, a gente só se lembra que o jogador recebe bem, vai para concentração boa, para hotel bom, viaja e tudo mais, mas às vezes também isso pode ter, de certa forma, desencadeado isso, né, Claudinho, porque um jogador de futebol, ele lida com a pressão de 20, 30, 40 mil pessoas praticamente todas as semanas, né? Se ele não lida com a pressão jogando em casa, ali buscando a vitória, 20 mil pessoas, 10 mil pessoas querendo que você vença e tal, te pressionando, na outra semana você joga fora de casa com 20, 30 mil pessoas te xingando até a 5ª geração da sua família. Então, existe o lado bom de ser jogador também, mas existe o lado da pressão, né? E aí entra muito essa parte psicológica, né, Claudinho? A parte psicológica no atleta profissional de futebol, ela é fundamental. Às vezes ela é tão mais importante que a parte física, a parte técnica, tática. E se o atleta não tiver um trabalho muito bom na questão emocional, psicológica, ele tem problemas na carreira, né? E realmente a pressão é muito grande. O que vale no futebol, a gente tem que ser bem realista, é a vitória. O jogador de futebol tem que entender, ele já sabe disso, só que ele tem que saber que ele vai enfrentar isso durante toda a carreira. Se ele está entrando nessa carreira, ele está jogando, ele tem que saber que ele vai viver sempre sob pressão. Você passa uma semana, um mês bem, mas vai ter um momento que você não vai estar bem. E aí você tem que ter a personalidade e a confiança de que aquele momento também vai passar. Então o futebol, ele é um jogo, e um jogo que o torcedor só aceita a vitória, né? Em alguns momentos, o torcedor não admite o que está acontecendo, porque o torcedor ele é muito irracional, ele é paixão, né, cara? Ele não é uma pessoa que analisa as coisas e sobre todos os pontos de vista. Ele quer que a equipe dele ganhe, né? Ele é apaixonado, ele não pensa com a cabeça, ele pensa com o coração. Então o jogador tem que aguentar e estar preparado para esse tipo de pressão, porque é a pressão do adversário, é a pressão da mídia cobrando, porque faz parte do futebol, isso é normal. A pressão da torcida, a pressão da família dele que quer que ele vá bem ali para dar uma condição melhor, a pressão que os jogadores na própria equipe cobram um do outro, porque tem isso também dentro do elenco. Você quando um jogador está mal dentro do grupo, você se sente mal também, você fala, pô, eu não estou conseguindo render, ajudar meus companheiros, e a gente sabe que sempre tem aquele ou outro que fica ali te criticando, fazendo aqueles grupinhos. Isso são coisas que acontecem no futebol. Então a pressão vem de todos os lados. E o jogador de futebol, ele tem que estar preparado para isso, emocionalmente e psicologicamente. É muito importante esse quesito aí para o cara se dar bem no futebol. E aí que entra a questão da Ponte Preta, Claudinho. Porque quando você jogou ali em 97, a Ponte Preta com 97 anos também, 99 anos depois, hoje com 120 anos, e o torcedor da Ponte, o torcedor, não só da Ponte, né, mas todos os torcedores, eles querem que o time dele vença, né, ele quer a vitória e tudo mais.
Mas no caso da Ponte, Claudinho, que você conhece muito bem, chega na final e alguma coisa sobrenatural de outro planeta acontece e a Ponte Preta não consegue conquistar o título. Você acha que isso é uma pressão que o jogador, quando chega na Ponte, na sua época, a Ponte já na década de 90 com 90 anos, hoje então com 120 anos, sem conquistar um título, o jogador ele chega na Ponte assim e fala, pô, eu quero mudar a história, quero fazer parte da história, quero conquistar um título. Isso pode ser uma motivação a mais para quem chega, e digo isso para você na década de 90. Pode ser também uma pressão maior, né, porque tá todo mundo ali querendo que a Ponte conquiste algo. Como é que você vê essa situação da Ponte Preta? Porque é algo assim diferente no futebol brasileiro e talvez mundial, né, Claudinho? Um clube com 120 anos que chega na final e trava. Então, você acha que é uma motivação a mais para o jogador ou é uma pressão ali absurda porque chega na final e, pô, você pode mudar, entrar para a história até do futebol, né? E como é que é para você, como é que você enxerga isso? Cara, com certeza existe a motivação é grande sim, porque todo jogador que chega no clube sonha em dar título pro clube, né? Ainda mais um clube que nunca foi campeão. Só que quando você se aproxima do objetivo, esse estigma ele vem à tona, né, de tantos anos e nunca ter um título de expressão. Já teve títulos aí de campeonato interior, série de divisão de acesso, mas nunca a Ponte teve um título de expressão regional, assim, e nacional, né, como título paulista, brasileiro, Copa do Brasil, enfim. E acaba que, a hora que chega na hora de decidir, todo esse pensamento de dúvida e medo de não conseguir o título acaba tomando conta de todos, né? E todo mundo fica naquele mesmo comentário. Eu acho que acaba atraindo um ambiente ruim, negativo, e acaba influenciando, de certa maneira, a cabeça do jogador, do torcedor, da imprensa que acompanha o time. Então gera aquela dúvida, né? E fica aquela dúvida no ar. Pô, aquela vez nós chegamos na final, perdemos. A outra vez foi assim, perdemos. Então isso gera um estigma, né, de time que chega na final e perde. E a Ponte, com toda a sua história, a sua tradição no futebol, é muito triste durante toda a sua existência não ter um título de expressão. Porque já montou grandes equipes, já teve times com jogadores de excelente nível, de seleção brasileira. Foi lá em 77, naquele desastre lá com o Corinthians, e parece que sempre tem alguma coisa que acontece e não dá certo. Isso é um estigma de um time que não consegue, na hora H, fazer todo o trabalho, tudo que fez durante a competição, se transformar no título. Então, de certa forma, pesa sim, pesa muito, acaba atrapalhando, porque eu acho que esse pensamento de dúvida, de medo, esse pensamento de pensar sempre no pior, acaba indo para dentro de campo e as coisas não acontecem. E se você fosse algum diretor de futebol, alguma coisa na Ponte Preta, Claudinho, se você estivesse trabalhando ali na Ponte em 2013, quando ela chegou naquela final da Sul-Americana, ou em 2017 no Paulista, 2008 também, o que você faria de diferente, Claudinho? Tem alguma coisa diferente, você que já é muito vivido no futebol? Talvez blindar o elenco, enfim, porque eu trabalhei aquele jogo de 2017, aqui o Fred estava na Colômbia em 2013, na Argentina eu também estava, acho que ele também, e cara, falar pra você, teve 2 momentos na minha vida que eu fiquei assustado, que foi em 2013, quando eu vi um Pacaembu com 30 mil pessoas torcendo pela Ponte, eu fiquei imaginando o jogador entrando no gramado ali, o tamanho da responsabilidade. E em 2017 também contra o Corinthians, a Ponte eliminando o Santos, eliminando o Palmeiras, chega contra o Corinthians ali no gramado, os jogadores entrando, e eu tive a oportunidade de estar no gramado ali, trabalhando, e cara, aquele negócio de fumaça, rojão, 19 mil torcedores ali, aquilo ali pode ser uma motivação, mas eu fiquei assustado, confesso. E o que você faria, Claudinho, se você fosse ali um diretor e tudo mais? Talvez blindar, confiança, o que dá pra mudar aí, Claudinho? Cara, eu vou falar pra você, eu acho que
tudo que tem que ser feito, eu acho que a diretoria tentou fazer. Eu, particularmente, faria o que todos fariam, né? Tentaria dar tranquilidade para os jogadores, fazer um trabalho ali de preparação mental para a equipe, porque todas essas equipes que você citou foram grandes equipes da Ponte. Eu acompanhei todos esses jogos também. A Ponte tinha um elenco com muita qualidade, vinha muito bem na competição, sobrando em campo, né? A torcida motivada, apoiando o time. Então tinha tudo para dar certo, né? Ninguém imaginava o revés. Então é muito difícil no futebol você ter uma fórmula. Porque quando você tem uma equipe boa, competitiva, uma equipe que você sabe que vai conseguir os resultados, você fica confiante. E todas essas equipes estavam confiantes. E esses jogos todos, se a gente parar para lembrar, a Ponte não fez partidas ruins. A Ponte pode ser que ali não tenha conseguido jogar o futebol que vinha jogando, mas fez bons jogos. Só que parece que a coisa sempre acontece contra a Ponte nesses jogos decisivos, né? Os lances decisivos do jogo, para a Ponte a bola não entra, para o outro. Então tem muito disso no futebol. Tem coisas que a gente não consegue entender dentro do futebol. O futebol é um esporte, por isso que a gente fala que ele é mágico, ele é diferente de qualquer outro esporte. Nem sempre aquela equipe que é a favorita, que está bem, que você tem certeza que vai ser campeão, ela consegue o título. Às vezes uma equipe inferior consegue ir lá e derrotar a equipe principal. E a Ponte, em todos esses jogos, sempre teve algum ou outro momento que a coisa deu contra a Ponte. Lances decisivos foram sempre a favor do adversário da Ponte. Então é o que eu disse no começo, agora há pouco. Cria-se um estigma. E eu não sei se é isso que acaba atraindo algo negativo dentro do campo. E as coisas não acontecem e acaba que a Ponte fica como vice, não consegue o objetivo maior, que é o título. Mas assim, é difícil de você falar, eu faria isso, faria aquilo. Eu acho que todos que tiveram ali tentaram fazer o melhor. Tentaram criar estratégias para que a equipe não sentisse tanto. Mas o futebol é assim, tem coisa no futebol que eu acredito que é inexplicável. Não é falta de trabalho, não é falta de qualidade, porque a Ponte teve várias oportunidades de decidir. Eu acredito muito nessa questão de estigma mesmo, porque tem coisas que são inexplicáveis. Isael, já para finalizar nosso papo com o Claudinho. Claudinho, a gente falando de final, e você, se eu não estiver enganado, você disputou, claro, não chega nem perto da expressão que foi a disputa da Sul-Americana, mas você em 99 a Ponte classificou, teve o acesso contra o Mirassol e na sequência disputou a final contra o América de Rio Preto da Série A2. Você comentou um pouco antes que a Ponte teve título de A2, de título do interior, mas o nosso A2 de 69, a gente acabou perdendo no campo e ganhando o título na justiça, né? Pelo regulamento, pela campanha e etc. Mas em 99 a Ponte até teve chance de ganhar o título da A2, como teve em 97 da Série B. E contra o América você disputou. Então você tem propriedade para falar do estigma, porque você estava em campo, se eu não me engano, você estava naquela final e a Ponte perdeu para a América do Cilinho e do Sérgio Guedes, por incrível que pareça, né? 2 ex-pontepretanos foram campeões em cima da Ponte. E para finalizar, te agradecendo imensamente pelo tempo, você disponibilizar o tempo para poder atender e falar com o torcedor, e eu queria que você pudesse falar a sua maior saudade do Majestoso. É a torcida? É aquela última subida no vestiário? É o treino preparatório com os portões abertos? É o treino antes do jogo? O que você mais sente saudade? É da Conceição, que alguns outros jogadores falaram também, da chegada do ônibus? Não era o Gurilão na sua época, mas a chegada do ônibus ali na entrada do estádio sempre foi uma coisa impressionante e tal. O que você mais sente saudade do Majestoso? Cara, aí do Majestoso eu sinto saudade de tudo, né? Tudo aí era muito gostoso e ver isso aí era muito bom. Inclusive, uma das minhas maiores tristezas foi eu não ter encerrado a minha carreira na Ponte, né, cara? Eu gostaria muito de sentir esse calor da torcida, essa alegria, né? Tudo isso que você mencionou, a chegada no estádio, a festa do torcedor.
Mas sem dúvida nenhuma, uma das coisas que mais me faz falta é estar dentro do campo e comemorar um gol, vibrar junto com a torcida, sair de campo aplaudido pela torcida, né? E sentir esse calor que a torcida da Ponte passa para dentro do campo, os jogadores. Isso aí é o que eu mais sinto falta, porque foram 8 anos vivendo muita coisa no clube e sem dúvida, como eu disse lá no começo, o torcedor da Ponte é algo apaixonante. E eu aprendi a amar o clube, a viver o clube dessa maneira. Então, o que mais faz falta para mim é estar dentro do campo e sentir esse calor da torcida, essa vibração da torcida. Os outros detalhes fazem falta, mas nada se compara a comemorar um gol com a torcida da Ponte Preta. É algo emocionante e inesquecível. Isso aí tá, cada detalhe, cada gol que eu fiz, cada momento que eu vivi, tá guardado aqui na mente, no coração e lembro de cada um, de cada momento. Então, é muito bom para o atleta ele viver algo assim num clube que te traga boas lembranças. Ô Claudinho, você pretende, teve vontade ou tem vontade de voltar para o futebol em alguma profissão diferente, algum cargo, como diretor, técnico, auxiliar, alguma coisa ou não? Cara, sim, eu não é uma pretensão assim da minha vida retornar assim no futebol a nível profissional, né, seguir carreira. É claro que eu sou apaixonado, gosto muito, me preparei, sou professor de educação física, sou treinador de futebol pela CBF, hoje sou auxiliar técnico aqui no Maringá Futebol Clube, né, porque eu gosto muito também, quero ver o clube da cidade crescer no cenário do futebol, mas não é algo que eu vejo assim para minha vida, assim, que eu quero seguir uma carreira, mas se um dia Deus colocar no meu coração, surgir alguma oportunidade e de repente surgir algo no futebol que me motive novamente, pode ser que eu volte sim, porque o futebol está no coração, né, cara? Ele é uma paixão. E quando você fala de futebol, é diferente de qualquer coisa. Então isso nunca saiu de dentro de mim. Tanto é que eu tenho 4 cirurgias nos 2 joelhos e a minha paixão é estar dentro do campo, batendo uma bola. Isso aí está dentro da gente, é paixão. Então, se eu me motivar novamente, pode ser que surgir uma oportunidade, pode ser que eu retorne. Mas não é que eu tenha isso como um objetivo de vida. Eu já fiz várias coisas na vida, né? Tenho uma vida hoje já voltada para outras atividades, mas estou aqui no futebol da cidade, tentando ajudar, dando a minha contribuição. E se o clube crescer também, eu quero crescer junto com o clube, né? E procurar transmitir aquilo que eu aprendi, a minha experiência, né, tudo que eu vivi dentro do campo, aquilo que eu aprendo nos cursos, aquilo que eu aprendi com meus treinadores, enfim, o futebol, ele me deu muita coisa e é sempre gostoso você retribuir isso para os mais jovens e para as pessoas que confiam na gente e que acham que a gente pode fazer algo bacana dentro do campo ainda. E se voltar, espero que seja na Ponte Preta também, né, Claudinho? Quem sabe, né? A Ponte é a minha paixão, é meu clube, é minha casa. Se um dia surgir uma oportunidade, quem sabe? Nada é impossível, né? Mas, como eu disse, tudo tá na mão de Deus e se tiver que acontecer um dia, que seja algo que me motive a novamente retornar. Fred, a última pergunta para o Claudinho. Claudinho, obrigado pela participação aqui no MacaCast. E minha última, na verdade, é só compartilhar um pensamento, que toda essa questão do título que a gente estava falando, da sua saída da Ponte ali em 2000, né? Fico pensando, né? Será que o Claudinho ali naquelas semifinais contra o Botafogo, contra o Corinthians, ali nas decisões que a Ponte acabou perdendo, será que ele não faria diferença como fez ali em 99, 97, né? Você que foi tão decisivo. Então, acho que fica isso. Eu fico pensando, você pensa nisso também? Você guarda algum tipo de arrependimento de ter saído da Ponte ali e não ter podido participar desses jogos? Ou você acha que não tinha mais clima mesmo e você teve que seguir o caminho? Cara, olha, você falou disso aí, né? Parece que você tá lendo a minha mente. Todos esses jogos eu acompanhei, eu falava, meu Deus, como eu queria estar naquele campo ali agora, cara. Queria estar contribuindo ali, participando dessa decisão. Acho que eu podia fazer algo ali. Então a gente tem isso dentro da gente, né? Quando a Ponte chegou nessas decisões aí,
que dentro do coração eu falava, eu queria estar ali, cara, para mim poder decidir, poder fazer algo, chamar a responsabilidade, fazer uma jogada. A gente via algumas coisas acontecendo, a gente era um sonho mesmo, era uma coisa que eu sonhava acordado, como se eu estivesse ali dentro do campo. E quando a Ponte perdeu esses jogos, aí que vem isso no coração, né? Pô, se eu tivesse ali, o que eu podia ter feito, né, cara? Sempre, graças a Deus, fui feliz nas decisões aí. Será que parece que você estava lendo na minha mente, isso aí passou muito pela minha cabeça. E seria algo maravilhoso na minha vida se eu pudesse ter participado de algum desses jogos aí. Mas fazer o quê, né? Eu saí, mas tudo tem um tempo, tudo tem que acontecer na vida. A gente toma decisões e tem que arcar com as consequências daquilo que a gente decide. Mas tá bom demais e o que eu vivi aí na Ponte foi maravilhoso e eu tenho um amor pelo clube muito grande e nunca vou deixar de ser grato ao clube. Claudinho, a gente te agradece imensamente pela disponibilidade de falar conosco. O torcedor da Ponte Preta que literalmente te adora, ficou muito feliz quando a gente anunciou que você seria o nosso próximo entrevistado aqui na resenha. E já fica o convite, né? O Marcelo Borges prometeu pra gente, ele que está organizando isso, ele escuta todos os programas, e ele falou que pós-pandemia ele armaria um churrasco com muito suco de cevada para quem gosta e suco normal. Então vai ter você, se você quiser, o Marcelo Borges, o Adrianinho, o Negre, o Marquinho, o Dicá também falou que quer um churrasco com a gente, então fica o convite, tá, Claudinho? Quando passar tudo isso aí, um churrasco na conta do Marcelo Borges, ele prometeu aqui no programa pra gente, viu, Claudinho? Rapaz, e eu vou ir com o maior prazer, ainda mais o Marcelo Borges. Mão de vaca pra caramba. vai ser muito bom participar. Assim, eu tô brincando. Marcelo é uma pessoa maravilhosa, né? Amigo da gente. A gente tem um grupo lá de 97 e é muito gostoso. E vai ser uma honra estar aí com vocês, relembrando grandes momentos. É sempre gostoso estar junto com amigos, falar sobre as coisas que a gente gosta, né? E não tem coisa melhor que a gente agregar e estar reunido com essas pessoas que fizeram parte da vida da gente. Com certeza vocês podem contar comigo. Eu vou, com certeza. Muito obrigado, viu, Claudinho, pelo papo aqui. Oi, Israel. Só eu recebi aqui agora, quem tá te mandando um abraço aqui, que eu acabei anunciando que a gente ia te entrevistar no dia de hoje, são 2 ex-companheiros seus, de Ponte, tá te mandando um abraço. A gente falou com um deles, que foi o Vander, algum tempo atrás, tá te mandando um abraço, e o Ataliba também, que é daquela região, tá em Paulínia, tá te mandando um abraço, e que quando você vier pra cá, a gente precisa marcar alguma coisa. Mensagem tá dada, espero que a próxima, quando você puder estar em Campinas, quando tudo isso passar, quem sabe, como o Joãozinho falou, não saia um churrasco do Marcelo, e que você possa estar junto. Muito obrigado, viu? Cuida da família aí, fica com Deus, e obrigado mais uma vez por ter aceito o convite e falar com a torcida da Ponte. Como o Joãozinho falou, o torcedor ponte-pretano te adora, cara. Pode, principalmente pelos 2 acessos, mas você tem um papel e a imagem é ligada para o torcedor ponte-pretano às coisas boas. Infelizmente, olha, falar para você, a maioria que estava no estádio em 2001, quando a Ponte perdeu do Botafogo, eu tô na do Fred. Talvez se você tivesse no jogo naquele dia, quem sabe a Ponte não passaria para a final com um gol seu. Porque aquele dia talvez tenha, para mim acho que a maioria das pessoas da minha geração, foi o pior dia do que o Moisés Lucarelli viveu nos últimos anos aí. Foi aquele empate contra o Botafogo. Se você tivesse no jogo, tenho certeza que você teria feito um gol e a Ponte tinha classificado. Muito obrigado, Claudinho. Boa noite, viu? Ô, meu amigo, boa noite. Eu que agradeço, né? Wander, Ataliba, meus irmãos, amo esses 2 rapazes aí. A gente cresceu junto também. 2 figuras. O Wander também tem que ajudar o Marcelo aí, viu? Tem que soltar um pouquinho, tirar a mão do bolso, viu? tem que bancar um pouquinho aí. O Wander é meu irmão, um cara maravilhoso também. Enfim, essa geração nossa é grandes amigos. Esse grupo que a gente tem de 97 rola muita conversa bacana, muitos momentos agradáveis. E sem dúvida, eu também, assim como você, eu acho que fiquei muito triste em 2001 quando a Ponte chegou na final e não conseguiu o título. Tinha uma equipe muito boa
Mas eu tenho certeza que ainda a gente vai ver a nossa macaquinha campeã e ainda vai conseguir montar um grande time. E essa torcida merece, é uma torcida que apoia, é uma torcida apaixonada. E a gente vai estar sempre aqui na torcida e vocês aí, quando precisarem, quiserem que a gente participe, fico à disposição. E quando estiver em Campinas, vamos bater um papo e se encontrar pessoalmente, que aí vão surgir muitas outras histórias aí que às vezes a gente não tem oportunidade de contar quando está numa entrevista, numa conversa numa live, numa entrevista. Meus amigos, um abraço, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom falar com os torcedores da Ponte. É sempre bom reviver esses momentos da minha vida maravilhosos. E é sempre bom relembrar coisas boas, né? Você tem coisas ruins, mas é como eu digo, as coisas boas sempre elas sobressaem sobre as coisas negativas. Um abraço, Claudinho. Valeu, gente. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite. Este Claudinho, portanto, falando no MacaCast. Voltamos numa próxima. Um abraço.